que tem quase 200 slides aí também. Agora, senhores, olha só, uma coisa que eu aprendi num livro importante. Às vezes um livro tem 50 páginas e você vai demorar 2 anos para entender o que o cara escreveu naquele livro ali. Às vezes um livro de 500 páginas você vai aprender mais rápido. Beleza? Mas o cara vai detalhar, vai explicar. Então, às vezes um livro grande é mais breve do que um livro curto. Beleza? Tenta ler aqui só para ter. Senhores, vamos lá. Via de regra aqui, a gente vai tratar de técnicas de aplicação de água com foco no combate interior. Perfeito? Porque a gente consegue atingir o material de forma correta, a gente tem uma leitura melhor do que está acontecendo lá dentro e a gente consegue ser mais efetivo, via de regra. Aqui, beleza? E por quê? A gente só consegue apagar o incêndio mesmo, apagar, quando a gente combate dentro. De fora a gente consegue reduzir as chamas? Consegue. Porém, apagar, o foco não voltar, é aqui. Beleza? Se não, se for só isso aqui, o 07 sabe quanto tempo demora. Né? Uma semanazinha lá. Uma semana. Normal, uma semana. Beleza? Então, um exemplo breve ali do combate interior. Isso aqui é o que a gente quer ver, ó, quando a minha equipe está fazendo um combate, principalmente do ponto de vista de leitura da fumaça. Beleza? Lá eles são um pouco. Exatamente. Mas isso é fruto também deles estarem melhor treinados no início. Tá? E com o treinamento você cria uma cultura disso aqui. Né? Se você visse o antigão fazendo isso aqui, quando você for soldado, você ia entrar junto com ele. Não tem. O antigão entrou, ele tá lá. Né? Beleza? Porém, o combate interior tem alguns impeditivos. Beleza? A gente não vai sempre combater no interior, obviamente. Então, se o incêndio está generalizado em toda a estrutura, ou uma parte muito grande dela, via de regra a gente vai tomar uma postura de combate exterior. Beleza? A gente sempre associa muito, né, um combate interior a um combate ofensivo. Né? Via de regra, os senhores estudam mais para combate ofensivo, quando está se referindo ao interior, combate defensivo, quando está se tratando do combate exterior. Isso não está errado, né? Foi a nomenclatura ali que foi iniciada, mas eu acho que é mais preciso o combate interior do combate exterior, para a gente diferenciar ali. Que é o posicionamento da linha que mais importa nessa diferenciação. Beleza? Voltando aqui os impeditivos do combate interior. Quando eu tenho elevado risco de colapso estrutural, obviamente, né? A gente vai retrair e vai adotar uma postura de combate externo. Presença predominante de produtos perigosos. Se os senhores já tiveram as aulas ali de teoria do fogo e do incêndio, sabe, todo incêndio tem produto perigoso ali. Beleza? Até o oxigênio, se ele tiver a 100% de concentração, ele é um produto perigoso. Beleza? Mas essa influência tem que ser predominante para a gente adotar uma postura de combate externo. É bem incompleto ou inadequado? É um impeditivo de combate interior? Sim. Mas é aceitável que a gente use isso aqui como subterfúgio para fazer um combate lá de fora somente? Não. O único caso que pode acontecer, o senhor acabou de responder isso aí, está sem cilindro nenhum, ou está com quase nenhum cilindro ali em que aperto. Pode ser que o senhor tenha que fazer um combate externo, infelizmente, nessa situação, por conta disso. Aí é o único exemplo que eu penso ser razoável essa alegação aqui. E pessoal não treinado em combate interior, muito menos. Beleza? Então, senhores, as tarefas da linha, né, para os senhores terem uma noção ali do todo, né, a linha geralmente ela faz o estabelecimento, termina a equipagem, equipa a peça facial, beleza? Pede para pressurizar, ela avança e recua a linha procurando foco e depois ela faz as técnicas de aplicação de água. Nós já trabalhamos um pouco para os senhores nessa parte aqui e agora a gente vai começar a entrar na parte efetivamente que a linha aplica a água, beleza? Senhores, sobre as doutrinas de combate que tem, a grosso modo, sendo bem raso, tá? Existe uma doutrina mais americana, uma doutrina europeia
E a gente vai tratar aqui também da nossa doutrina brasileira. Perfeito? A doutrina americana... Ih, caraca, eu perdi um monte de animação. Vou passar aqui, senão vai... Bota tudo. A doutrina americana, ela tem algumas características e ela é pautada pelo tipo de incêndio que eles enfrentam. Então eles enfrentam incêndios de progressão rápida, mais parecidos com o que a gente viu no simulador do que o que a gente vê no natural ali dos incêndios do dia a dia nossos, tá? Incêndio limitado pela ventilação ou pelo combustível, beleza? Aí alterna ali, depende do cenário. Só que a principal característica deles, eles têm uma alta probabilidade de vítimas, porque o incêndio se propaga muito rápido, beleza? Então, a principal preocupação do cara é com vida, gente. Muito mais do que com patrimônio. Até porque se o incêndio propaga muito rápido, eu tenho um dano patrimônio muito grande, beleza? Então, o foco deles é na agilidade. Eu quero tomar as ações o mais rápido possível e eu quero atingir o incêndio da forma mais rápida possível para eu diminuir a energia dele ali, possibilitar uma busca, facilitar as ações de salvamento, beleza? Eles trabalham, como o capitão Fábio falou, com a ventilação vertical do foco, né? aquela abertura ali do telhado embaixo do cômodo do foco, beleza? O sistema que eles usam, o esguicho é projetado para estar uns 50 PSI, beleza? Por quê? Eu já falei com os senhores do recuo dos guichos, né? E eu falei que era proporcional à velocidade que está saindo. Se eu tenho pouca pressão nos guichos, eu tenho menos recuo. Isso é especialmente importante no como eles combatem. Porque eles usam vazões maiores. O incêndio deles, via de regra, é maior. Então, se eu tiver muita vazão e muita pressão, eu não consigo segurar direito a linha. Então, eles optam por uma pressão menor. Beleza? Quê? Não, não é visto de prova. É pra vida. É pra você entender. Fala. Tirar uma dúvida. A gente fala muito sobre o tipo de combate americano por causa do material das construções lá. Sim. Mas vou dar um exemplo, tipo Nova York, ali no centro da cidade. É muita construção bem próxima e parecida com a nossa, de edificação concreta, né? Sim. Tipo, e não é muito falado como é o combate na edificação que eles fazem, porque seria o mais próximo do que a gente tem aqui. Sim. O combate deles na edificação, como é? Porque praticamente não é falado. Então, cara, vou te explicar de forma sucinta. Isso que eu estou falando de americano é uma simplificação. Porque lá existem milhares de corpos de bombeiros. Isso não é só uma doutrina. Você vai ver bombeiros usando esses guichos aqui, tipo, como se fosse uma agulheta com registro, né, que o americano chama de smoothbore, tá? Ou como se fosse alma lisa, né? Aqui, faz o jato sólido. Você vai ver departamentos que, por exemplo, usam os guichos mais parecidos com o nosso. Então, assim, não tem uma doutrina engessada para todo o estado, para todo o negócio, entendeu? Por que eles são mais informes? Obviamente pela questão cultural, beleza? Mas assim, o que eu já vi de bombeiro americano ali em questões de combate a incêndio de estruturas maiores, né? Geralmente eles têm uma característica, né? Quando o incêndio é em uma residência, uma construção simples, via de regra é aquela construção lá em madeira e tal, drywall, né? E você só tem esse tipo de construção em edificações comerciais, né? Em prédios grandes, né? E eles conseguem modular um pouquinho. Mas eu vou simplificar aqui para a gente ver esse contraste, beleza? Entre a doutrina americana como se fosse raiz pura, tá? E a doutrina europeia que foi desenvolvida ali. Beleza? É mais para vocês entenderem as diferenças daqui. Tá? Então, eles trabalham, via de regra, com os guichos de jato sólido, os smoothbore. E eles querem, na aplicação de água, um alcance legal e dispersão de água por todo o ambiente. Porque todo o ambiente é combustível. A parede pega fogo, o teto pega fogo, a estrutura toda pega fogo. Beleza? Então, eles querem ter bastante alcance de dispersão. Por isso que vocês veem eles mexendo o jato praticamente para todo lado. Beleza? Ah, mas se não está
Mas se eu estou molhando o cômodo que não pegou fogo, via de regra é difícil porque a propagação é rápida. E segundo, eu estou sacrificando talvez um pato de molho por uma possibilidade grande de vítimas. Então isso pesa mais para eles. Beleza? Já falei das vazões. E para as vazões maiores, eu preciso de mangueiras maiores. Então a menor mangueira que vocês vão ver usando é de 1 3/4, não de 1,5. Beleza? Eles também trabalham com mangueiras de 2 e 2,5, dependendo do tamanho. Eles modulam bem. Vocês podem escutar na internet uma expressão chamada size up, que é como se fosse eles dimensionando o que eles vão fazer ali, qual o tamanho daquele incêndio. Também tem a parte do reconhecimento, mas o size up é esse dimensionamento do tamanho do incêndio para eles verem qual tipo de linha eles vão utilizar. Beleza? E obviamente, eles contam com uma grande vazão porque eles têm uma rede de hidrantes muito melhor do que a nossa. O 07 deve tomar um susto, né? Parece que todo hidrante que eles abrem, caraca, é uma vazão que leva uma pessoa, né? Ali, muito grande. Acho que os hidrantes deles funcionam a 50 CSI abertos. É uma vazão muito grande com um diâmetro grande, né? Via de regra aqui, quando você abre a vazão, a pressão fica zero, né? Você passou ali. Isso é muito variável. É, muito variável. Aqui varia muito, né? Tem hidrantes excelentes, quase um padrão americano, e tem um hidrante que está seco. Tá? E essa questão deles aqui é bem legal. Mas provavelmente, tipo assim, o hidrante é aquela pessoa ali do tempo inteiro, né? Está sempre aqui, né? Deve ter alguma questão normativa lá que torna isso mais rígido. Né? Novamente a europeia, vou passar tudo e voltar. Tá, beleza. Senhores, a doutrina europeia, beleza? Via de regra, na Europa, eles encontram mais incêndios limitados pela ventilação. É aquele cenário que a gente mostrou ali, o primeiro e o segundo do exercício de observação. Beleza? Os incêndios lá, via de regra, eles são um pouco mais parecidos com os nossos e eles têm uma menor probabilidade de vítimas. Então isso pesa em como eu vou atacar. Beleza? O foco, ao invés da agilidade, está na segurança. Tá? E se o incêndio não está, se o incêndio está limitado pela ventilação, eu vou adotar uma postura maior de antiventilação ou de manutenção de como estava a ventilação ali. Tá? Se eu tenho um incêndio limitado, via de regra um incêndio limitado pela ventilação, os senhores acham que essa fumaça está mais quente ou mais fria do que os momentos que estamos? Mais fria. Mais fria. Se o incêndio está pouco limitado pela ventilação, o foco aumenta, a produção de calor aumenta e a temperatura da fumaça vai aumentar. Beleza? Se eu estou querendo trocar bem calor com uma fumaça que está mais fria, eu preciso que a minha gota seja menor ou maior? Trocar mais calor? Menor. Eu estou querendo trocar bem calor com algo que não está tão quente. Então, por isso eles trabalham com gotas pequenas, por isso sem PSI. Quanto maior a pressão, menor o tamanho da gota que eu estou gerando, na média. Beleza? E aí eu consigo resfriar bem a fumaça. A doutrina europeia, ela foca bastante nessa questão de evaporação da água, muito mais do que a americana. Beleza? Por quê? Eles têm uma dificuldade com os recursos hídricos. Tá? E via de regra, eles trabalham com vazões menores. Tá? Vazões que chegam ali a 60 litros por minuto, que é basicamente metade do nosso disco convencional ali de 1,5, até próximo do que a gente usa ali, que é o 125 PSI ou 450 litros por minuto. Tá? Como eles operam em baixas vazões, eles precisam de grandes mangueiras? Não. Então, as mangueiras via de regra que eles usam são menores, tá? E é comum, se eles verem até como se fosse um mangotinho, eles entrando na edificação com um mangotinho de 1 polegada, num sistema semelhante ao que a gente tem no ABT, entendeu? Só que mais comprido, obviamente. Tem mais um porquê. Fala. Tem mais um porquê.
o fato da certificação é NFTA, o americano ele não liga muito para estar lá dentro no calor. A roupa dele é mais resistente. Sim, Então ele joga mais água e foda-se. exatamente. Então eles estão sempre preocupados em criar pouco vapor de água, porque a roupa deles é igual a nossa. E tem uma questão de como o profissional se vê. Né? O bombeiro americano ele se vê mais como se fosse um guerreiro mesmo. Né? Ele se vê como um guerreiro. Aqui, via de regra, a sociedade enxerga eles também como heróis, guerreiros, mas eles são mais um profissional. Menos brutos. Beleza? É mais próximo de uma atividade de um risco também elevado, né? Só que o convencional ali no CLT que tem um risco maior, beleza? Então essa propensão, essa disposição social para se arriscar é menor aqui, tá? Também por conta disso. Ó. Esse aqui é o comparativo, meu Deus, eu fiz isso? Esquece. Isso aqui é um slide só por consulta, tá? Para os senhores poderem ver ali a diferença entre eles. Só entendi a questão da temperatura. No caso ali, né, o europeu vai pegar o incêndio causado pela ventilação. Sim. Ou seja, já vai estar mais evoluído. Ou não. Ou ele evoluiu menos porque tinha menos ventilação. Por isso que não ficou tão quente quanto Isso. o americano. Isso. É que eu pensei que ia estar mais evoluído e ia estar mais quente por conta disso. Não necessariamente, né? Sim, não necessariamente. Se ele está bem fechado, via de regra, as casas lá elas têm uma resistência um pouco maior. Janelas e tal. E assim, a Europa, ela é mais tradicional. Né? Por ter sido uma sociedade que evoluiu ao longo do tempo, né? Muita gente mantém imóveis até de antepassados. Eu já vi uma entrevista muito curiosa. Um cara na Inglaterra, um político na Inglaterra, tentando desqualificar o outro. E eles têm uma questão de nobreza, de família, né? E ele falou assim, não, fulano de tal, ele é despreparado, porque ele teve que comprar seus próprios móveis. Então o cara é tão tradicional e tão coisa de famílias ricas, né? Que o cara não compra os próprios móveis. Então, via de regra, isso aqui, eles têm isso é um exemplo obviamente extremo, né? Mas na cultura deles, eles tendem a não ter mais, eles tendem a descartar menos coisas. A cultura deles é absurda. Tem grandes empresas, né, que são ícones desejáveis no mundo, europeus, que você pode ter o dinheiro que for, você não compra, só porque você não é ninguém. Tipo assim, o caso da Ferrari, o caso da Gucci, essa bolsa super falsificada aqui. Na verdade, na real, dentro da loja mesmo da Gucci, assim, cara, mas qual a construção histórica que você tem de família aqui na Gucci? A primeira bolsa que você vai comprar, essa aqui você não pode não. Vou te dar uma linha de entrada, só para você não dizer que não comprou nada. Os caras assim. A lógica de como a sociedade funciona também influencia o que a gente vai encontrar lá, beleza? Bom, senhores, aí a gente faz a explicação da nossa doutrina, né? Bem, a doutrina que a gente vai passando para os senhores é o Smith, sempre a CPS residual, beleza? Eu vou querer gerar gotas pequenas, porque isso pode ser útil tanto no incêndio mais desenvolvido quanto menos desenvolvido, tá? A gente vai focar nessa evaporação da água, porque a gente está no combate interior, porque o nosso EPI também não é tão impenetrável quanto o americano, beleza? Resfriamento da fumaça na progressão e do fogo depois, tá? Porque também aqui a gente vê, muitas vezes trabalha com estruturas metálicas, tá? De alvenaria e às vezes em barracos são estruturas frágeis. Se a gente usa muita vazão, sai batendo de tudo quanto é canto, a gente gera problemas também. Aquele teto de gesso cai, né? Você gera outros problemas aqui. Então a gente tenta, quando vai resfriar a fumaça, não resfriar muito o ambiente, as paredes, né? A estrutura. Beleza? As vazões usuais nossos, os senhores já sabem, de 30 a 125 galões por minuto, ou de 115 a mais ou menos ali uns 500 litros por minuto, beleza? Isso é interessante, a gente trabalha com mangueiras de 1,5 e de 2,5, né? Uma questão de estabelecimento ali, e depois eu vou mostrar para os senhores técnicas que a gente pode acabar tendo que usar, ser mais conveniente, usar só mangueiras de 2,5, tá?
Nossas viaturas são intermediárias, não são nem tão pequenas quanto a da Europa, que elas têm que passar naquelas ruazinhas antigas, né, que só passava porque era feita para passar charrete. Aí a viatura tem que ser pequenininha, com isso menos água, nem tão gigante quanto as americanas, que tem aquelas raias, aquelas ruas bem, bem grandes, que são feitas para passar caminhonete. De regra. Beleza? E a gente é como se fosse um híbrido. No início você tem dificuldade com recursos híbridos, e no final o pessoal do GT sai lá, né, consegue dar esse suporte bom pra gente. Então essa nossa dificuldade com recursos hídricos é temporária, via de regra. Né? Vamos lá. E o nosso. Vicente, Fala. eu nem lembro mais como é que faz. Nem lembra mais? Esqueceu tudo? Daqui a pouco tempo, depois de alguns meses, só finalzinho de mais fora. Senhores, Pode chegar lá antes, hein? e é interessante. Pode chegar lá antes do pai. É interessante que a gente tenha na cabeça que o nosso modo de progressão e ataque vai depender da probabilidade de vítimas, beleza? Se eu tenho um baixo indicativo de vítimas, eu posso atuar mais parecido com um bombeiro europeu. Né? Foco na fumaça, controle, uma progressão mais controlada, mais cadenciada e um avanço constante. Se eu tenho vítimas e eu estou na equipe que vai realizar o ataque, e esse ataque é muito importante para salvaguardar ali as vidas, eu devo ser mais agressivo. Então eu vou focar menos nessa minuciosidade ali da progressão, e eu quero atingir o foco. Eu vou me arriscar mais aqui, beleza? Porque eu tenho mais coisas a ser salvo. Tá? Então, sem vítima, a gente obviamente nunca vai poder abrir mão da eficácia. O combate tem que ser eficaz, beleza? Segundo plano vai estar a minha segurança, e em terceiro, a agilidade. Ao contrário, quando tem vítima, eu quero focar na agilidade e sacrificar um pouco a minha segurança, beleza? Obviamente, isso aqui não tem como abrir mão, beleza? Então, qual o processo, né? Eu já detalhei um pouco para os senhores. Leitura do incêndio, tá? Como essa aula está em continuidade, vou pular esse slide. A gente primeiro lê o incêndio, e isso a gente aprende naquelas aulas. E agora, nessa aula aqui, a gente vai falar muito dos objetivos que a gente quer com cada técnica, para os senhores começarem a ter na cabeça dos senhores o que eu quero fazer com aquela minha aplicação de água. Escolhendo o objetivo, o senhor vai para a técnica, seleciona a sua técnica, tá? A parte de execução e avaliação da execução vai ser o que a gente vai fazer nas oficinas práticas. Vocês vão manusear ali, ver se foi certa a execução, ver se foi errada a execução, tá? E avaliar a resposta do ambiente, isso só no ambiente incendiado que a gente vai colocar lá para os senhores nos exercícios de ataque, beleza? E aqui a gente fica nesse ciclo aqui, ó. Tem que definir o objetivo, escolher a técnica, executar a técnica. Pô, executei direito? Como é que o ambiente reagiu? Qual é o meu próximo objetivo? Qual é a técnica que eu vou escolher? Eu executo. Isso aqui é rápido, óbvio, né? Estou detalhando aqui para os senhores entenderem pormenorizado o processo. Beleza? Até que a gente chegue com o objetivo, obviamente, de suprimir o incêndio e extinguir. Parecem sinônimos, né? Mas eu quero que os senhores tenham essa diferenciação na cabeça. O que é suprimir o incêndio e o que é extinguir ele. Beleza? Senhores, via de regra, quando eu estou falando de supressão, é o seguinte: ó, o incêndio se desenvolveu, chegou aqui num platô. Isso aqui é uma supressão, beleza? Eu peguei o incêndio, estava nesse nível de intensidade e abaixei ela, beleza? Aqui aconteceu uma supressão. Isso acaba com o incêndio? Não. Aqui, ó, dá pra ver? Ele tenta voltar e eu realizo uma outra supressão e diminuo mais, beleza? Via de regra, o que a gente quer fazer é isso aqui: eu pego o incêndio, dou a primeira pancada, aí ele titubeia. Ele tenta voltar um pouquinho, se restabelece ali, mais fraco, outra pancada. Beleza? E aí a gente vai fazer essa sequência ali de ações que vai diminuindo gradativamente a intensidade. Quando a gente tenta pegar daqui para cá, é aqui que a gente se arromba. Terminar o incêndio rapidamente é difícil. Beleza? Principalmente quando ele está em estrutura e é grande. Tá? E aí um exemplo claro de supressão. Principalmente a primeira aplicação que vocês vão ver.
nota a intensidade, e aqui ficou depois, beleza? Obviamente, acho que ele vai fazer mais uma ação como se fosse uma ação de supressão. Isso seria os óticos. Isso seria os óticos, tá? Mas foca mais na que eu estou falando de diminuir a energia agora. E ele não tentou, ele não abriu os óticos e ficou um tempão. Ele fez uma, esperou, fez outra, beleza? E depois ele faz ali as ações mais próximas que seria uma atividade de rescaldo. Aí ele já abriu um pouco os bichos, vai abrindo os bichos e aplicando um pouco de água na superfície que ainda está um pouco aquecida. Beleza? Então, senhores, supressão é eu atingir a superfície do meu material combustível, porque eu estou hidratando essa área e resfriando ela. E vai voltar, ao invés de pirolizar aqui e gerar chamas, eu vou gerar o quê? Vapor aqui dentro. Beleza? Para eu fazer a supressão, existiria uma quantidade de água exata, né? Para eu fazer aquela supressão ali inicial. Beleza? Só que ninguém vai ficar fazendo um montão de conta ali, ver a área perfeita, a volume de chamas para fazer a supressão. Tá? O que a gente espera de um combatente comum, aí, um guerreiro que está na fileira? Ele tem que ter um certo tipo de capacidade de avaliar e escolher uma técnica mais ou menos aqui em volta do que seria o ideal. O que a gente quer com os senhores, principalmente depois do final do módulo, os senhores fazendo bastante exercício, é que os senhores diminuam essa variância aqui, essa variação. Nem colocar água de mais, nem colocar água de menos. Perfeito? Os senhores vão aprender a ter esse tipo de habilidade. Beleza? Já quando a gente fala em extensão, eu estou falando em profundidade. Beleza? E é aqui que o foco não volta. Perfeito? Já detalhei isso com os senhores na aula de água. Então, extinção é rescaldo. Revirar, pouca água, muito inchada. Beleza? Necessidade está repetido. E agora a gente vai para a definição dos objetivos. Beleza? Eu basicamente, com a minha técnica de aplicação de água, eu posso ter esses seguintes objetivos. Resfriar a superfície da fase sólida de um combustível. Ou seja, eu tenho um foco localizado ali e eu vou fazer uma supressão naquele local. Beleza? Eu posso querer resfriar a fumaça no caminho até o foco. Eu ainda não cheguei nessa parte, não estou vendo o foco. Enquanto isso, eu vou resfriando a fumaça. Beleza? Eu posso encontrar um foco, ao invés dele ser localizado, eu posso encontrar um foco que é praticamente aquele ambiente todo, um quarto, uma cozinha, beleza? E aí eu vou querer resfriar rapidamente aquele compartimento inteiro. Quer seja os gases, a fumaça que está pegando fogo, quanto os sólidos, beleza? Eu posso querer fazer o rescaldo, seria a minha ação de extinção. Eu posso querer retirar a fumaça do ambiente e eu posso querer acessar um ambiente com alto risco de ignição da fumaça ali. Eu quero preparar esse ambiente para depois eu poder acessar. Beleza? Então vamos lá. Para cada uma das atividades, a gente vai ter uma gama aqui de técnicas. Beleza? E a gente vai detalhar isso aqui ao longo da apresentação. Vou deixar para os senhores aqui mais por questão de consulta. Beleza? Outra coisa importante, antes da gente começar a falar das técnicas propriamente ditas, tá? O que eu vou avaliar antes de eu definir qual técnica eu quero? Ventilação. Onde a minha linha está? Se eu estou no cômodo do foco, se eu estou no outro cômodo, se eu estou do lado de fora, perfeito? E a quantidade de fogo que tem. Isso vai ditar qual técnica, basicamente, ali eu vou utilizar. Tá? E a execução da técnica passa pelos aspectos básicos. Eu seleciono uma vazão, ajusto o formato correto, miro corretamente, perfeito? E a técnica é executada numa duração específica. Então esses são os principais fatores que diferenciam uma técnica de outra. Beleza? Então, para eu fazer uma supressão localizada, ou seja, eu encontrei um foco, que ele é concentrado numa área ali menor do que o ambiente todo, eu vou usar basicamente o que a gente sempre faz, que é o ataque direto, ou, caso tenha uma barreira,
o direto modificado. Beleza? Ataque direto, jato compacto. Beleza? Local de aplicação, base do foco. Por mais basilar que isso pareça, a gente vê nos simuladores e alguns exercícios que a gente faz com prontidão aqui, os caras tentando acertar aqui, ó, na chama. E fica nesse vai e vem do foco. Eu quero que os senhores acertem sempre na base. Se é para um foco localizado, eu quero na base. Beleza? A vazão, um ataque direto, pode ser extremamente variável. Beleza? Depende se o foco é gigantesco ou se ele é bem pequeno. Isso vai depender da intensidade do foco. Os senhores vão ver esse exemplo aí que eu estou querendo dizer. Muito fogo. Os senhores acham que uma linha convencional consegue apagar isso aí rápido? Não. Os bombeiros ali fizeram o que eu falei, que é o size up, eles dimensionaram e eles estão com uma mangueira de 2,5 ali, ó. Só a mangueira e os guias de 2,5 conseguem apagar esse incêndio aí de forma rápida, de forma efetiva. Nota que o incêndio respondeu muito rápido a aplicação de água dele, né? Isso é tanto por conta da vazão, como por conta que ele acertou o lugar certo também. Não adianta vazão sem o local correto ser atingido. Beleza? Obviamente, atenção aí aos suprimentos de água, como os senhores podem fazer isso. Tá? E essa estratégia, né, desse tipo de ataque com grande vazão, a gente chama de blitz ataque. É como se fosse, essa é uma referência àquele ataque que aconteceu na Segunda Guerra, pelos alemães, Blitzkrieg. Você avança rapidamente, né, e você ganha um terreno. Foi isso que o cara fez, ele ganhou um terreno grande ali, de forma rápida. Beleza? O que a gente tem que atentar? Que esse ataque vai ter que ser full. Se eu trabalho com 1.000 litros por minuto, quantos minutos eu teria de água na viatura? Uma viatura de 5.000. 5 minutos de água, beleza? Então esse ataque aqui ele vai durar, via de regra, no máximo 1 minuto. Se você jogou água, não resolveu, provavelmente você está aplicando no local errado se você está com uma grande vazão. Beleza? E esse exemplo aí ele mostra o contraste entre uma linha pequena e uma linha grande. Não se atém muito o diâmetro da mangueira, não. Olha a vazão, mais ou menos. Dá uma olhada nesse jato. Parece que tem muita água sendo jogada. Está parecendo mais um jato hoje, ou que está a 30 litros por minuto, ou no máximo 60. Né? No máximo ali 200 litros por minuto que está dentro dessa aplicação de água. Ele está respondendo fogo? Ele coloca o neblinado ali achando que é um problema de formato, mas não é. Ele tem razão. Já perde alcance. Na verdade é pior ainda. Você perde alcance, alimenta mais um pouco com água ali. Isso não é um problema de amplitude. É um problema de vazão. Aqui o guerreiro está montando uma estrutura que eles têm lá que é como se fosse um canhão de solo. Beleza? Mas que poderia facilmente ser feito com uma mangueira e uns guichos 2,5. O cara ainda está lá, ó, pegando água, à vontade, né? Agora o cara liga essa mangueira. Olha a reação do incêndio. Onde ele vai alternando as condições e aonde aquele jato ali chega, ele efetivamente apaga. Beleza? É o que eu falei, o jato compacto ele é bom no alcance, mas ele extingue de forma localizada. Tá?
que esse ataque é feito, aí sim entraria aquela linha menor ali para ir nos locais onde tivessem aqueles pequenos focos, como a gente viu naquele ataque Zod ali que o Capitão Fábio fez. Beleza? Então, senhores, uma coisa importante os senhores terem noção do ataque direto. Beleza? O tempo de aplicação pode variar um pouco, mas o que não varia? Ele deve durar até o apagar as chamas. Ou apagou as chamas, contou mais um segundo ali, apagou. Fechou, na verdade apagou, fechou o esguicho. Porque se eu ficar aplicando água demais, vocês já sabem, eu não vou ter efetividade, eu preciso revirar aquele material para realmente extinguir. Beleza? Se tiver mais de um foco, ou se tiver focos grandes, tem que fazer igual o guerreiro fez ali, de alternar a localização. Ou aplicou num local, apagou, vou pro próximo, vou pro próximo, até apagar tudo. Beleza? E existe a regra dos 3 segundos. Beleza? Que geralmente é dita só a primeira, eu estendi para a segunda parte. Caso as chamas não reajam em 3 segundos que você está aplicando água, tem alguma coisa errada na sua técnica, na sua execução ou na sua avaliação daquele cenário, beleza? E caso as chamas reajam, beleza? De alguma forma você julgou que ela reagiu, e depois de 3 segundos que você fechou os guichos, ela já retornou, a sua técnica também está errada em algum ponto, beleza? O ataque direto, já falei dos senhores, não falei a aplicação base do foco, a vazão, 115 litros por minuto até 900 litros por minuto ali em mangueiras de 2,5. Obviamente, senhores, no simulador, o incêndio é grande, quantidade de combustível? Não. Então eu preciso no simulador utilizar uma vazão muito grande? Não. Então aqui, geralmente no simulador a gente vai operar aqui, beleza? Se a gente for fazer ataque direto, se limita a essa vazão aqui, que é mais do que o suficiente para apagar ali. Se não estiver conseguindo apagar, não é um problema de vazão no simulador. É um problema de onde a água está chegando. Beleza? Então, o objetivo específico do ataque direto: apagar uma grande quantidade de chamas e brasas localizadas, tá? E o cenário ideal é onde eu tenho pouca preocupação com vapor. Se eles viram lá, um ataque mesmo que direto, ele também gera bastante vapor. Então é ideal que ou o ambiente seja bem ventilado, ou a equipe esteja afastada ou em outro ambiente. Beleza? Para eu não estar tão suscetível, tão exposto a esse vapor que eu vou gerar aqui. Beleza? Requisitos. Obviamente, eu só vou usar ataque direto no foco que eu estou vendo, que eu sei onde ele é. Beleza? Não existe viu tudo preto e atacar, fazer ataque direto. Beleza? E tem que existir, obviamente, uma reta livre entre os bichos ali e o foco para eu usar o ataque. Beleza? E quando não existe essa reta livre, eu uso o ataque direto modificado, que é bem parecido com o ataque direto. Beleza? A única diferença é que eu vou usar aqui, fazer uma tabela, quer seja ela com o teto, quer seja ela com a parede, também é possível. Beleza? A gente geralmente no ataque direto modificado não usa tanta vazão, né? Porque pode acabar gerando problemas no teto, problemas ali na parede, beleza? E via de regra a gente está com mangueiras menores também quando a gente utiliza essa técnica aqui, tá? A regra dos 3 segundos também vale para isso. Essa aqui é até principalmente mais latente, porque eu posso achar que estou acertando aqui e não estou, né? Então eu tenho que modificar ali, beleza? E, obviamente, a diferença entre o outro é a dificuldade de acesso direto ao foco. Via de regra, eu também tenho que ter uma pequena preocupação com a formação de vapor aqui, beleza? Então, o ambiente é muito grande, muito ventilado, eu estou bastante distante, beleza? E os requisitos eu já falei aqui ao longo da apresentação, tá? Importante, cuidado ao usar isso em tetos que são frágeis. Muito cuidado, rebaixamento. Beleza? O rebaixamento ainda dá menos problema. O rebaixamento cai ali e a estrutura continua, né? Porém, se eu tenho telha de zinco, vai dar ruim. Telha de amianto, vai quebrar. E estruturas metálicas, e eu vou causar um choque térmico ali. E o Capitão Lucas vai falar melhor para os senhores.
Eu posso adiantar o colapso dessa estrutura por esse choque térmico que eu estou causando? Não é para usar esse tipo de técnica, beleza? Não é para jogar água no telhado aqui. Tá? Mas, senhores, eu posso ter muito fogo por conta de ter muito oxigênio e muita ventilação, tá? Ou eu posso ter pouco fogo por conta de ter menos oxigênio e uma ventilação menor, beleza? Obviamente já falei com os senhores, muito fogo, muita água, muita ventilação, eu tenho a possibilidade de usar mais água também, beleza? Agora, se eu tenho pouco fogo, eu vou usar pouca água, e se eu tenho pouca ventilação, eu também vou querer usar pouca água, tá? Uma coisa importante para os senhores terem em mente também, eu apliquei muito fogo, eu apliquei muita água e muito fogo, eu tornei ele pouco fogo. Aqui, o ideal é que eu comece a aplicar menos água, beleza? Obviamente se lembre, os senhores já experimentaram ali brevemente isso aqui ontem, beleza? Então, já falei para os senhores, né? Não deixe que a gente fale, que a gente usa pouca água, porque no curso a gente não ensina isso. Os senhores não vão usar nem muito, nem pouco. Os senhores vão usar o quê? A quantidade correta. Beleza? Muito fogo, muita água. Ataque direto modificado. Beleza? Se eu tenho pouco fogo, pouca água, então eu vou usar uma técnica chamada jato mole à distância ou pacote d'água. Beleza? O jato mole à distância, o que é? É eu selecionar, como se eu fosse fazer um ataque direto, só que eu abro um pouco menos o esguicho e forma como se fosse um arco, como se fosse uma mangueira de jardim. Beleza? Ela faz um arco ali e chega no foco. Se eu não estou abrindo todo o meu registro, a minha vazão vai ser um pouco menor. Então isso me gera um controle maior na quantidade de água que eu estou aplicando. O foco está pequeno, eu não preciso nem de 100 litros por minuto para apagar ele ali. Beleza? E o tempo, obviamente é a mesma coisa, já compacto, apagou, fecha, vai lá, chega mais perto, revira, aplica de novo. Beleza? E o objetivo específico é apagar uma pequena quantidade de chamas e brasas, tá? Ou de forma um pouco mais lenta, tá? O ambiente ideal, obviamente, é um ambiente que eu tenho preocupação com vapor, beleza? Porque eu tenho um ambiente um pouco ventilado e a minha equipe está perto ou dentro do cômodo mais exposta àquele vapor que está sendo gerado, tá? Obviamente, para você fazer isso, tem que ter esse arco livre do jato até o foco, beleza? E eu tenho que ter a chave. O jato mole à distância também pode ser útil em situações de teto frágil, porque eu consigo bypassar aqui o teto sem atingir ele e atingir o onde eu quero, beleza? Senhores, e a técnica que menos usa quantidade de água, que ela é mais restritiva, que são os pacotes d'água. Eu continuo na mesma aspecto de execução aí inicial do jato compacto, beleza? Eu seleciono a menor vazão do esguicho ali, de 1,5, e eu vou fazer a aplicação muito rápida. Eu abro e fecho o esguicho quase que instantaneamente, beleza? Uma abertura seguida de fechamento ali em ato contínuo, beleza? Qual a vantagem? Essa é a técnica que eu tenho o máximo controle na quantidade de água que eu estou gerando, beleza? Porque é bem padronizado ali. É bem parecido com jato mole à distância, para focos menores ainda, ou quando eu tenho uma grande preocupação com a formação de vapor, beleza? Vocês vão ver lá no fase 2, né? Eles vão entender o que é uma grande preocupação com a formação de vapor. É autoexplicativo. É autossensitivo. Autossensitivo. Né? Também é o mesmo cenário. A equipe dentro do ambiente, próximo ao foco, e um ambiente pouco ventilado,
que a rota quente está passando perto de mim, né, que não tem uma janela próxima do fogo, que geralmente é o nosso cenário ali de um apartamento, que o 11 estava falando, né? Então, senhores, técnicas para muito fogo, muita ventilação, técnicas para pouco fogo e ou pouca ventilação, beleza? Senhores, outros aspectos que a gente geralmente quer que os senhores façam no incêndio. Ninguém quer que os senhores cheguem e deem com esguicho no foco, beleza? Esse não é o nosso objetivo. Se o acesso ao foco e o senhor está vendo o foco de forma mais distante, é o ideal para o senhor atacar. Está sendo efetivo? Beleza. É isso que a gente quer. Até porque se eu chego muito perto aqui, eu estou saturando minha API, beleza? Eu vou abafar na hora do rescaldo, eu vou ter os problemas que os senhores já tem todo incêndio, se ficar escorrendo por isso. Mas eu não posso abrir mão da efetividade, beleza? Se eu tenho um acesso mais complexo, eu vou fazer essa mesma distância, supondo que isso aqui é um outro cômodo, eu não vou ter efetividade, beleza? Eu preciso chegar perto, avançar, progredir por essa zona sem fogo e com fumaça para atingir o foco, beleza? Só que nesse tempo em que eu estou me deslocando, eu estou passando por 70% da energia do incêndio aqui, beleza? Então ela é quente e pega fogo, beleza? Se eu tenho muito fogo, eu vou usar muita água, pouco fogo, pouca água, e nesse caminho que eu não tenho nenhum fogo, eu vou usar o mínimo de água possível, beleza? Subiu? Enfim, vai. Por que eu uso o mínimo de água possível? Porque a fumaça inflama, beleza? Porque se o foco se autoventila, quebrando uma janela lá, que aumenta de intensidade, ou vem um guerreiro mais afobado e abre essa porta aí, ó, vocês vão ver o que acontece. Esse é hipnotizante, né? Quando ele abre mais a porta, piora um pouco mais. Deixa eu ver se esse daí ele abre tudo. Ah, agora é a hora que ele vai abrir tudo. E varia de intensidade, beleza? Aqui. Muito fogo, muita água, pouco fogo, pouca água, nenhum fogo, quase nenhuma água. Beleza? Então, quando eu quero progredir, eu vou resfriar ou apagar a fumaça nesse meu caminho até eu chegar no meu objetivo, que é o acesso ao foco. Beleza? E eu quero criar boas condições para chegar até lá. Para isso, a gente vai usar os pulsos de progressão, tá? E o ataque indireto. Os pulsos de progressão, qual o objetivo deles? Resfriar e diluir a fumaça sem chamas, via de regra, tá? Via de regra, a gente quer usar os pulsos de progressão quando a fumaça ainda não igniu. Eles são mais efetivos aqui, tá? Ou quero apagar uma pequena quantidade de chamas na fumaça. Se tiver muita chama, vocês vão ver que ele não funciona tão bem, beleza? Pela questão da ventilação e pela questão da intensidade da chama. Ambiente ideal. A equipe está progredindo no ambiente com bastante fumaça, com fumaça visível, pouca ventilação, interessante, e é desinteressante eu resfriar teto e paredes. Vocês viram lá, quem era o IPA, percebeu, não sei se percebeu, mas eu não apliquei água no foco. Acho que o Emil Augusto aplicou água no foco e o grupo par sentiu o vapor da água no foco. Eu não apliquei. Eu apliquei um jato neblinado e eu só resfriei a estrutura. Beleza? Se eu resfrio tijolo, parede, teto que não pega fogo,
eu estou apagando incêndio? Não, mas eu estou gerando vapor. Então eu gero o que eu não quero e não faço o que eu quero. Beleza? Eu estou saturando meu EPI antes de eu chegar no foco. E, obviamente, os guichos têm que estar numa pressão alta, tá? E uma vazão baixa. Vocês já viram lá que estão no golpe, né? Eu diminuo a intensidade de golpes, de uma possível danificação dessa mangueira aqui, quando eu opero em vazão baixa e tenho liberdade para abrir e fechar os guichos na maior velocidade possível, tá? Via de regra, esse é um exemplo de uma fumaça que estava pegando fogo, né, menos fogo, e é estabilizada pela aplicação de água. Via de regra, o que a gente vai querer é isso aí, ó. Eu crio um espaço para eu progredir e chegar lá perto. Beleza? Obviamente isso aí é exercício, ele não progrediu para atacar, mas é isso que a gente quer ver. Senhores, os pulsos a gente pode aplicar basicamente em dois formatos ali. Um formato mais amplo, de saída, e um formato mais estreito. O estreito, ele é mais útil quando eu tenho mais visibilidade, beleza? Ou eu tenho que ter um alcance maior. Via de regra aqui o foco, a ventilação vai estar um pouco maior, nesse caso. E o jato amplo é muito bom quando eu não estou vendo nada, amplo. Porque eu também, se eu usar muito estreito, eu corro o risco de começar a acertar um monte de parede ali em teto quente que não precisava. Beleza? Então, o amplo, ele tem um alcance, ele é aproximado de 1 metro ali em volta de quem está usando, beleza? Também de baixa visibilidade, ou que você também não saiba o tamanho do cômodo, tá? Estreito com alcance, ambiente com alguma visibilidade, ele tem esse alcance aproximado, isso aqui depende, tá? Do quanto de abertura eu vou fazer, de 2 a 4 metros ali à frente, que é basicamente o ambiente de cômodo, né? É difícil ter cômodos muito maiores que 4 metros de comprimento, beleza? Onde eu miro? Se eu não estou vendo direito, eu imagino a aresta oposta daquele cômodo para aplicar, beleza? Mesmo não vendo, dá para eu ter uma noção aqui do onde é, tá? Se é um corredor, eu posso tentar mirar onde seria a soleira, né, da porta. Obviamente, provavelmente vocês vão ver algo mais parecido com isso aqui do que o claro ali, tá? Então, quando eu aplico a água nesse... Fala aí. O profissional aqui, pô, na hora doeu no ouvido dele. Aqui, na soleira? Aqui, ó. Soleira no solo. Como é que é o nome do dedo? Alisar. Alisar. Vai aprendendo mais coisas. A parte superior da porta. Ou seria... Mas é pedreiro. Bom, senhores, vamos lá. Quando eu miro no local certo, é isso que acontece. Ó. Apliquei a água. Outra cheque importante é a gente tentar com que esse jato, essa parte de baixo do jato, fique perto aqui da camada de fumaça. Tá? Muito mais voltada para o teto do que para baixo. E aí a gente cria aquele empurrão de ar que se opõe à fumaça. Beleza? Mais didático que possível, né? Caralho, que isso. Mais didático que possível. Você aluno tirar menos de 8 nessa prova aí, porra. Tem que morrer. Nossa, não é prova não. E essa é a aplicação correta, beleza? Eles vão. A prova disso aqui vai ser no fase 2. É pior do que a prova. O meu fase. O meu melhor fase 2 foi o primeiro. O melhor fase 2 foi o primeiro. Porque tinha uma fator muito importante. Eu que estava nos guichos, não era um aluno maldito. Então, Só para o óbvio ser dito, né? Lembrando, a gente mira, né, na porta, como ele disse, na Alisar, tá? A gente mira lá, mas a gente não quer que encoste lá não. Isso. Vai pegar a camada anterior, que é a fumaça, né? Isso, é isso aqui. Não é para encostar na parede, né? Só Vai de encostar na missão. porta. A gente não quer água escorrida. Vai encostar na parede? Vai seguir. Vai encostar, mas é o mínimo possível. Beleza?
Isso a gente modula também com a quantidade de tempo que a gente deixa aberto. Tá? Eu vou detalhar um pouco melhor para os senhores ali depois. Se eu miro muito para baixo, isso aqui aconteceu no Antônio, muito no Antônio, o aluno que fazia um pulso meio que paralelo ao solo aqui. O que está acontecendo quando eu faço esse pulso? Eu aumento a velocidade aqui da minha rota fria, beleza? Com isso, esse socão aqui vem ainda mais forte para a minha direção, beleza? A chama aumenta, vem ó. Exatamente, parece que eu joguei um pouco mais de gasolina ali no foco, tá? E é isso que a gente não quer que os senhores façam ali nas aplicações de água em formato de neblina dos pulsos, beleza? Então, o pulso, ele é dividido basicamente em dois tipos, tá? Pulso curto, que é esse instantâneo, abri e fechei, beleza? E ele é ideal para fumaças lentas e que não tem chamas, beleza? Eu acho que eu vou falar depois da parte da ventilação. E é isso aí. Basicamente que é a execução. Obviamente isso aqui é uma demonstração, né? Se fosse um ataque de verdade, isso aqui é combate direto, acabou o foco, tá? É só um exercício. Vocês vão ver a aplicação de água pelo guerreiro que está ali na frente. Uma fumaça lenta, tá vendo? Ela não tem aspecto de uma velocidade muito grande, até porque o foco está pequeno. E ele aplica a água ali. Nota que existe uma perturbação, mas ela é pequena, porque foi pouco tempo que o guerreiro ficou com os bichos abertos. Tá? E notaram que o plano neutro ele deu uma subida, porque o gás contrai. Beleza? Eu gero vapor, mas aquela fumaça ela dá uma subida. Beleza? Ela baixa depois, quando ela estabiliza acima. Tá? Então, o objetivo do meu pulso curto é eu gerar uma zona fria aqui, beleza? Para eu poder avançar, aplicar outra, eu não fico nunca na área sem ter uma aplicação ali de água, para eu conseguir chegar e atacar o foco, beleza? Agora, se o ambiente está com uma fumaça mais quente, mais veloz, tá? Eu posso utilizar um pulso de maior duração, tá? Que vai variar ali entre um 1001 e um 1001 e 1002, beleza? Depois que abrir o vídeo, tá? Eu vou causar um empurrão maior, então isso tende a projetar mais aquela zona de resfriada ali na fumaça, beleza? E é ideal para fumaça com maior velocidade e com um pouco mais de chamas, beleza? Então, empurrão maior, eu afasto mais. E eu crio uma zona um pouco mais dilatada aqui à frente. Com isso eu consigo progredir também e chegar ali no meu objetivo. Beleza? Esse é um quadro comparativo aqui. Tá? Se eu tenho ambientes grandes, onde eu tenho um grande volume de fumaça a ser atacado, eu posso variar. Pulso para um lado, pulso para o outro, pulso para o outro. Agora eu não quero ficar fazendo várias vezes pulsos no mesmo lugar sem avançar. Se eu estou fazendo pulsos no mesmo lugar sem avançar, significa que a minha técnica não está funcionando porque ela quer. O que eu falei para o senhor no início, o pulso, qual é o objetivo dele? Progredir. Meu objetivo primário é avançar. Para avançar eu quero respirar fumaça no meu caminho. Beleza? Agora, se eu faço um pulso longo demais num ambiente que não está tão ventilado, se eu abro os guichos, igual o antigão, abre e vou direto, o que vai acontecer? Aqui está a fumaça, eu dou um empurrão grande, beleza? Só que esse cômodo aqui é separado do outro, beleza? Esse empurrão que eu fiz vai descer a fumaça, tá? E eu não falei para os senhores que os guichos ele mistura aqui o ar que está perto e empurra para frente? Então o que vai acontecer? Vai ser um empurrão com uma mistura, que você vai ficar nessa situação. Beleza? Alguém já ficou nessa situação aqui? É exatamente isso que acontece. Exatamente por conta disso que você
reduziu a tua visibilidade. Beleza? E os senhores têm que estar bem claro isso aqui. Os pulsos não apagam incêndio. Beleza? Muitas das vezes os senhores vão ouvir o antigo falar assim, pô, essa parada não apaga o incêndio. Aí, qual a resposta? Quem disse que eu estou querendo apagar agora? Eu vou apagar quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá, eu vou apagar. Beleza? Os pulsos ajudam na tua progressão. Beleza? Outra coisa importante para saber sobre os pulsos, né? Eles têm uma relação com a intensidade do flow path da ventilação que está ali. Tá? Num ambiente de pouca ventilação, eu aplico um pulso. Quando ele fecha os guichos, andou um pouquinho, ele consegue se deslocar ainda nessa zona segura para aplicar outro, fecha os guichos, anda, aplica outro e ele consegue progredir, beleza? Cumprindo o objetivo. Porém, não existe uma técnica que funciona perfeitamente em qualquer situação. Se eu estou numa condição de muita ventilação, eu tenho dois caminhos. Ou eu não vou conseguir avançar, que é isso que vai acontecer, a seta aqui está mais forte, e esse vento da fumaça aqui está mais forte. Eu apliquei o pulso. No momento que eu fecho, é tão rápido que a zona já está aqui embaixo da minha cabeça. De forma que eu vou ter que aplicar outra. Beleza? E eu, quando eu fecho, já passou, já está quase passando. E eu fico ali, ó, aplicando e sem sair do lugar. Eu não progredi. Beleza? Doutor, essa muita ventilação que o senhor está falando está simulando como se tivesse uma abertura do outro lado, empurrando. Não, é como se só tem esse exemplo aqui, só tem essa abertura. Beleza? Sim. Então essa fumaça aqui, o foco está maior, está mais intenso, essa fumaça aqui, Essa ela mais está veloz. bem com muito mais velocidade. Aqui. A intensidade do foco está gerando. A intensidade do foco está gerando isso aí. Uma ventilação externa Isso. empurrando. A fumaça está mais veloz, está mais quente nessa situação aqui. Beleza? E ela caminha rápido. O mais importante é que ela está caminhando rápido. Beleza? Professor, nesse caso aí, a porta que a gente adentrou, mantém ela aberta ou encosta? Nesse caso aí. Calma, vamos chegar lá. Mas via de regra, é aquela regra lá, mantenha a ventilação do carro. Beleza? Por quê? Se você encontrar essa porta aberta aqui e você fechar ela, se você chegar perto do foco rapidinho, pode ser até uma vantagem. Mas você pode acabar entrando naquela situação de que a porta estava aberta, você fechou ela, e no gol de fumaça tu não acha mais o foco, e aí fica pior. Aí depois tu vai tentar abrir, aí o foco vai ignirir de tudo, vai aparecer o falecido lá, aí já era vendo, beleza? E eu posso falar, pô, não estou conseguindo avançar com segurança. Né? Toda hora eu faço o pulso e a chama recua um pouquinho e volta de seguida. Mas Dani, se eu quero avançar, sobrar a mão, o senhor vai estar fazendo uma ação insegura, beleza? Ele fechou, já avançou, ele falou, não, vou avançar mesmo assim. Ele está se colocando abaixo das chamas. É muito maneiro ali no simulador, mas a gente não quer fazer no incêndio de verdade, beleza? Via de regra, se o senhor está aqui, só pode ter chama até aqui, beleza? Um pouco à frente, tá? E aí é um exemplo mais prático, acho que o 15 estava nesse dia aí. Isso aí é uma simulação que a gente fez, isso, no fase 1, tá? Eu manipulei o exercício de uma forma diferente para o incêndio ficar mais intenso ainda do que já é ali. Tem um militar aqui, ó. Vocês vão ver daqui a pouco uma perna. Aqui, ó. Tá vendo? Ele está até uma distância razoável do foco. Deixa eu ver se é isso. Pode ser, esse aqui talvez possa ser o primeiro rollover. Vamos ver. Esse dia eu fiz dois bem extensos. Eu abro a chaminé aqui para limitar o rollover, tá? Esse é um aspecto técnico. E esse bombeiro aqui, ele tem uma liberdade para fazer ataque. Ou seja, ele estaria pouco exposto ao vapor que ele está gerando aqui. O EPI dele satura, ele até dá uma refugada, e é um militar que tem bastante resistência térmica, tá? Isso aqui não é frouxura não. Ele aplica alguns pacotes, porém ele interpreta como se fosse um erro.
de execução, porque ele queria, na verdade, fazer pulsos, que é o que a gente faz. Quem já fez exercício de ataque aqui no Antônio? Era o que a gente fazia, o foco vinha, você aplicava um pulso, ele recuava um pouquinho e voltava. Era isso que ele estava tentando fazer de controle do foco aqui. Mas os senhores vão ver a efetividade nessa técnica quando o incêndio está com uma ventilação muito rápida. Olha, a fumaça se mexe muito rápido aí, pegando chamas ou não. Ele aplica os pulsos e nota que diminuiu um pouco. Tá vendo? Diminuiu a intensidade das chamas. Ah, como estava antes e como ficou depois dessa aplicação. Por quê? Ele acertou esse magnete ali do lado. Beleza? E aí ele começa a executar a técnica que ele queria, dos pulsos. Tá? Nota que os pulsos perturbam bastante os gases, muito mais do que o jato bombástico. Tá? E nesse caso de muita ventilação, eles não têm um efeito duradouro. Ele faz o pulso e a chama volta. Dá um efeito como se fosse um João Bobo. Você empurra o João Bobo e ele volta para você. Tá? A diferença é que tem muita carga de combustível. Não, ele está muito ventilado. Ventilado. Está muito ventilado. Beleza? Para ninguém esquecer mais. Pulsos não funcionam bem na situação no foco muito ventilado. Beleza? Para progressão. Tá? Principalmente se tem um foco, tem um fluxo bidirecional único que está agindo na tua direção. Tá? A roda quente está na tua direção. Deixa a chaminha funcionar aqui. Provavelmente não. Se tivesse a porta lá de trás aberta, também não. Que ia estar bastante veloz, tá? O pulso só é a melhor ferramenta para resfriar e diminuir a fumaça. Ou que não pegou fogo, idealmente, ou que está com pouco fogo e um pouco mais lento. Como era o exemplo lá daquele início, daquela porta entreaberta lá. Beleza? O objetivo ali não é esse. A gente conseguiria fazer o ataque direto ali, certo? Sim. O objetivo é mostrar esse funcionamento ali. A forma de diminuir a ventilação, a intensidade desse foco, para que ela não seja tão mais rápida, se ele resfriar a base do foco. Aí depender da intensidade, ventilar menos. Entendeu? Mas, didaticamente, ali está fazendo só. Está demonstrando uma atuação que a gente não quer no pulso, né? Você vai ficar brincando, vai bater no João Bobo, ele vai voltar, vai vir na tua cara, volta, e aí você não progrediu. Beleza? Agora, vocês podem se deparar com uma situação mais parecida com isso aqui. Beleza? E aqui os pulsos também não vão atuar de forma muito efetiva, porque está muito rápido, a chama vem rápido. É diferente daquele rollover, que a chama vem devagarzinho. Aquilo ali é a chama à vontade. Ventilação muito rápida. Beleza? Esse aí é o cenário onde os guerreiros estavam ali, quando eles foram aplicar a nossa próxima técnica, que é o ataque indireto. Beleza? Para ver a execução aí e como ela fica efetiva. Ele aplicou um pouquinho mais para baixo, tá? Mas os senhores conseguiram ver que ela tem um efeito mais duradouro do que o pulso propriamente dito. Tá? Se for executar no simulador essa técnica, 115 litros por minuto, razão mínima, beleza? Foco pequeno, não precisa se exceder. No incêndio talvez mais intenso, vocês podem até usar a segunda vazão ali, no caso necessário. Tá? Como eu aplico essa técnica? Eu geralmente faço, se eu estou nesse ambiente aqui e quero progredir até lá, parede, iníciozinho da parede aqui, e faço um arco, parede, teto, parede. Perfeito? E ao menor tempo possível, principalmente se o foco não está tão gigantesco assim, só para eu apagar a fumaça conseguir progredir. Aquele exemplo lá foi um pouco a mais, era só para vocês verem a efetividade. Beleza? Apagou, fechou, progride logo, vai voltar um pouco mais e o senhor vai ter que executar novamente, provavelmente. Beleza? É uma técnica que tem um efeito mais duradouro. Porque além de eu gerar gotas menores, gotas na verdade maiores, quando eu encontro o teto, eu também estou resfriando um pouco esse teto. Então esse teto vai dar uma resfriada na fumaça de forma mais duradoura. Beleza?
E isso é... Acho que eu já vou falar depois. Essa é uma técnica mais próxima do que vocês vão fazer no simulador. Ele vai aplicar aí um pulso, vai falar que não resolve. Sabe que o pulso curto não resolve nada, tá? Já vem de novo, não resolve nada. Pega a placa, pessoal, faz isso não. Não, combate. Já pode. Parede, pede parede. A gente tem a reação um pouco mais eficiente, beleza? Aqui é um pouco mais eficiente do que os senhores vão ver se os senhores não acabarem acertando o foco, beleza? Aqui ele acerta o foco, tá? Não é também esse cinema todo aqui não, beleza? Pra não falarem que eu estou mentindo, ele acertou os madeirenses, tá? Mas do ponto de vista de execução da técnica é aquilo ali, beleza? Quando eu realizo o ataque indireto, eu vou gerar gotas lá em cima, porque o meu anteparo que vai desacelerar o jato é aqui, beleza? Diferente de quando eu aplico aqui o jato no pulso, tá? Olha o outro slide. Com isso, aquele empurrão, aquele arrasto, ele não acontece perto de mim, beleza? Ele vai acontecer bem aqui na área de fumaça. Então aquele empurrão vai ser só aqui. Com isso eu tendo a perturbar também menos o ambiente, beleza? Mas isso só vai ser efetivo quando a fumaça não está quente, só quando a fumaça está bastante quente, e idealmente quando ela já está pegando fogo, beleza? Porque as gotas são maiores e elas têm menos capacidade de respirar muito rápido. Se eu fizer isso numa fumaça rala, lenta, eu não vou conseguir trocar calor direito com ela, beleza? Resfriar uma fumaça muito quente que está pegando fogo, beleza? E eu quero me deslocar com uma velocidade também nesse tipo de cenário, tá? Ou pode ser porque tem uma vítima, ou qualquer outro motivo ali, eu quero acabar também mais rápido com esse incêndio, tá? Obviamente, a mesma coisa que se eu falei do jato modificado, não use em tetos frágeis. Então não vai naquele barraco lá, próximo incêndio, tentar usar isso aqui. Vai dar problemas, beleza? Vai cair o teto. Aqui. O slide me traindo novamente. Né? É como se o esguicho estivesse aqui. O esguicho troca funcionalmente de lugar. Ao invés de ele estar aqui, ele está aqui. Indefinido. Beleza? A diferença do pulso que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Obviamente já falei, não existe técnica que funciona perfeitamente em toda situação. Tem que ver o ambiente, escolher o objetivo e escolher a técnica correta. Beleza? Agora, eu progredi e encontrei um ambiente que estava todo incendiado. Beleza? Eu quero resfriar rapidamente aquele ambiente. Quando eu chego na soleira da porta, eu não acesso aquele ambiente. Porque se eu ficar muito tempo lá também, o EPI vai saturar. Satura ou não satura? Lá perto do fase 3. Vocês viram ele fazendo assim, tentando se mexer? Porque muita chama, muita irradiação, o EPI satura rápido. Eu quero dar essa primeira supressão de forma rápida. Beleza? E eu tenho que atingir todo aquele ambiente, porque é o ambiente todo que está pegando fogo. Beleza? E aí a gente usa essas três técnicas aqui, que eu vou detalhar melhor para os senhores. Tá? O ataque combinado, basicamente é jato compacto, o pulso longo já está vazando por isso aí no primeiro, e o ataque tradicional. Beleza? Todas essas técnicas, o princípio de funcionamento da rapidez que ela funciona é isso. Ó. Eu tenho uma grande dispersão de água no ambiente, beleza? E eu opero uma vazão condizente e prova maior do que eu uso num jato, num pulso enquanto eu estava progredindo, beleza? Então vamos lá, ataque combinado. Exemplo bom. Go, guys. Ele espera o flashover. Ele vai todo o ambiente, parede, jato parede,
quando o material combustível está embaixo. Nota que ele espera. Estava muito maior do que isso. Foi a primeira supressão, beleza? Diminui a energia e depois ele vai fazer um segundo ataque. Ele executa logo um ataque direto ali a parte do sólido, beleza? E aí ele dá uma perdida, abre o jato. Nota que quando ele abre o jato, é que o ambiente dá uma embolada. Beleza? E depois ele vai ali para resfriamento menor e fazer um ritual. Então, o formato do ataque combinado, formato jato compacto, local de aplicação, parede, teto, parede, mais a base do foco, tá? As vazões, é ideal que os senhores aumentem as vazões em incêndios reais. Na STI não precisa, porque o foco é pequeno. A gente não quer encharcar também lá dentro, que gera problemas no simulador, beleza? Isso aqui vai estar sempre proporcional à intensidade do foco, como eu disse antes dos senhores, tá? Cenário ideal. Eu tenho um foco razoavelmente bem ventilado, para ele estar em desenvolvimento completo, ele estava bem ventilado. O foco ocupa grande parte do compartimento. Eu tenho uma equipe em outro ambiente, idealmente, beleza? Eu preciso localizar e mexer reto ali, beleza? Agora, isso aí a gente vai detalhar o pulso longo de alta vazão que os senhores viram antes, tá? Diferente do ataque combinado, eu uso um jato em formato mais amplo, beleza? A vazão, eu seleciono a máxima vazão dos meus guichos, beleza? Muito fogo, muita água, tá? Observação importante, os senhores vão estar progredindo. Vai fazer o ZOT, via de regra, quando eu aumento a vazão dos meus guichos, e a gente pode mostrar isso para os senhores ali na parte prática, naturalmente tem uma tendência, o meu jato dá uma estreitada. Então ele já, se o senhor estava fazendo um pulso ali, ele rapidamente ele vai dar uma ajustada quase que automática aqui para você quando você aumenta a vazão. Então não precisa se preocupar muito com o estreitamento de jato aqui, se você estava num pulso um pouco mais amplo, beleza? Via de regra, se o foco está assim, o senhor vai estar utilizando um pulso um pouco mais estreito, ele vai estreitar mais ainda na hora de fazer o pulso longo de alta vazão, beleza? Local de aplicação bem parecido com o ataque combinado. Eu vou preencher o ambiente todo, beleza? Tanto a parte superior à fumaça, quanto a parte inferior. Tempo de aplicação vai ser proporcional, não é o cômodo do cabelo do fogo? Ela vai ser proporcional agora ao tamanho do cômodo, beleza? Então eles já viram lá no início, vou pular, essa daí é o vídeo original, beleza? Vou passar mais uma vez para os senhores prestarem atenção na questão da execução, né? Chamando o manual. Uma primeira aplicação e depois uma segunda aplicação. Nota que ele vai até um pouco para trás. O recuo aí é maior da mangueira mesmo, tem que estar um pouco melhor posicionado, beleza? Nessa questão de eu modular o tamanho do ambiente, eu uso a movimentação, enquanto eu estou movimentando para atingir todo ele, como um indicativo de tempo, beleza? Se eu tenho um cômodo de até 30 metros, não me engano, vou pular aqui, 30 metros quadrados, eu vou fazer uma figura como se fosse um Z, beleza? Um cômodo bem grande, né? 30 metros quadrados às vezes é o tamanho de uma residência, se for bem humilde, né? Se ele for um cômodo de 20 metros quadrados, eu vou fazer uma letra O. Então aqui eu vou demorar em torno de uns 3 segundos aplicando, aqui de 2, beleza? Se o cômodo tem 10 metros quadrados, via de regra é mais rápido eu fazer um T do que eu dar uma volta completa. Vocês vão sentir isso no recuo dos guichos, ele fica mais lento para eu movimentar. E eu modulo esse tempo pelas letras que eu estou fazendo. E se tiver
por exemplo, um corredor, eu posso utilizar só a forma do I. E aí está o nome da técnica aqui do mnemônio, tá? ZOTI. Beleza? Tá aqui a cola, né? 30, 20, 10. Em menor de 10, geralmente corredores, para a gente fazer esse tipo de aplicação. Passei o slide aqui à toa. Qual é o importante? Sempre começa pela parte alta e caminha para a parte baixa do cômodo. Beleza? Outro aspecto importante, eu estou com uma grande vazão naquela mangueira de 1,5 ali. Então, o fechamento tem que ser lento. Então, eu abri, fiz a técnica que eu já começo a dar uma fechada. Beleza? Mesma coisa nas outras técnicas. Quando eu chego na parte baixa, eu vou acabar dando uma reduzida ali mais lenta. Beleza? Se eu fechar rápido, vai dar problema naquele primeiro empatamento da junta da primeira mangueira. Beleza? Então, o cenário ideal é um foco bem ventilado e, idealmente, com outra abertura para sair um pouco da fumaça que está sendo empurrada lá para dentro, o vapor que está sendo gerado. Beleza? E os outros bem parecidos com o ataque combinado. Beleza? Porque eu vou perturbar muito esse ambiente quando eu faço essa aplicação. Quer seja porque o meu jato adiciona lá dentro, como eu vou gerar vapor bem rápido aqui. Nota que a extinção do ataque combinado é um pouco mais lenta, ela é mais controlada do que essa aqui. Essa aqui é praticamente instantânea. Né? E aqui, um cenário um pouco mais próximo da realidade, né? Onde, em tese, eu estaria um ambiente sem chamas e vou chegar ali perto para fazer essa supressão. Ele ajustou o formato do jato, tá? Um pouco mais aberto do que geralmente a gente faz, mas também não tem problema, como está dando um pouco pequeno. Ele se expõe rápido, vai lá, aplica a técnica e dá um passo atrás. Deixa o vapor ali se resolver um pouquinho, beleza? E consegue extinguir. Notaram que quando ele aplica a técnica é gerado bastante vapor ali na direção dele? Isso é porque não tem nenhuma outra abertura aqui nessa demonstração, beleza? Esse vapor não aparece, ele não fica muito lá dentro porque ele sobe e vai embora, beleza? Se ele estivesse num ambiente fechado, isso aí vai ficar tudo ali, beleza? Então essa técnica aqui não é ideal se eu estou, por exemplo, numa loja e eu achei que é um cômodozinho ali fechado na parte administrativa. É mesmo eu usar o combinado, subir mais lentamente, do que eu gerar aquilo ali tudo na minha cara. Gente, não existe técnica que funciona perfeitamente. Não é porque o Zot é mais rápido que eu vou usar ele sempre. Beleza? E aí é um comparativo entre os dois. Entre as duas técnicas. Só que agora foca mais nessa perturbação desse vapor que está sendo gerado. Vou passar em câmera lenta. Olha como estava o flow path. Ele aplica a água. Isso vai água, bastante água para todo o ambiente e também carrega ar junto, beleza? Nesse caso é tão rápido que a gente não percebe muito bem, só quando estamos na câmera lenta, beleza? Para onde iria todo esse vapor? Viria para frente da gente, beleza? Se não houvesse outra janela ali. E agora vocês analisem ali como é que estava no jato combinado, no ataque combinado. It's igniting every, see the little chair catch on A fire? diferença da primeira aplicação, como a fumaça se comporta. Notice the carpet's on fire? Não mudou quase nada. There was nothing burning on the carpet. The carpet was heated up, began giving vapors off that will ignite.
And when it went to 1150 degrees, it all ignited. Okay, go ahead and knock it down, guys. Quando ele abre o jato, é o que nós vamos ter lá, que está querendo colar. Beleza? So we Porque ele hope fica that mais saying is, tempo usando a água ali. Tá? Vai gerar muito vapor mesmo. Mas também já tem a primeira etapa de supressão, então ele não toma. Ele Uma não morte toma tão uma grande. tão grande, né? Então a gente vai, quando o senhor quiser extinguir no incêndio no compartimento inteiro, sempre vai ter essa. Eu quero ser altamente eficiente ou eu quero manutenir o flow path militar. Essa é uma resposta que você vai ter que dar lá na hora. Daquele quadrinho definir a técnica que vai ser utilizada. Exatamente, você tem que definir bem a técnica a ser utilizada. Beleza? Então, senhores, já falei com os senhores nessa questão de empurrar incêndio. Né? Para eu utilizar a água do lado de fora sem fazer isso, ao invés de eu estar com o jato aberto, eu tenho que estar com ele no formato compacto. Foi o que eu falei para vocês, o jato compacto ele arrasta muito menos ar para dentro da estrutura. Perfeito? E esse é o exemplo aí An example from the alley, desse ataque transicional sendo feito. fire on the third floor or the second floor, measure it high up. Second. Positional attack, you do it the same time. So tier 3 comes in. Nessa altura isso, vai fazer com o meio, tem que ser o. Dá para fazer com o There's a vídeo. quick way to knock down Essa linha aí era de fire nível. against something. Agora, Bias. aqui de pé. Nota que deu uma reduzida boa, beleza? E eles poderiam ter parado magicamente por ali, beleza? Então o objetivo é realizar um ataque externo, eu manter as rotas de ar quente bem parecidas e eu diminuir o incêndio de forma exterior e bem rápida, para eu ganhar tempo, beleza? Para a minha equipe avançar e atacar de forma interna, até um incêndio um pouco mais tranquilo vai ser combatido lá de dentro, tá? Comando, só fazer a gente fez um teste lá sobre ataque tradicional lá. Aí fizemos com a redução usando no meio, né? É aquilo que a gente vai testar na parte da tarde lá. Sim. Ela passou de 21 metros. O bombeiro no chão, não falou a questão da altura. Sim. Só que a gente fez a redução. Começou com 12,5, botou 1,5 e atacou. Passou a altura da torre de GBS, ele passou. Mas não entendi. Você, Tá falando a de abertura, altura. 2,5. Aí Sabe? você usou como se fosse uma linha direta. Sim. Redução, mais uma linha de 1,5 1,5 e os guichos os discos de 1,5. de 1,5. A pressão é 150. Usou o mínimo de mangueiras de 2,5 de 1,5 possível para perder menos pressão. Né? E contando com a minha área operacional. Porque Sim. é o seguinte, os condomínios ali, os prédios altos, eu não tenho muito, eu não preciso botar muita linha de mangueira, porque a maioria das vezes a gente Sim. consegue parar próximo. A questão da altura que ele perguntou, a gente fez isso. E passou de 21 metros de altura, que é a torre lá do quartel. Seria quase para o 7º andar. 7º andar. Eu vou falar um pouco melhor dessa questão de alcance provavelmente depois ali. Depois ao longo da Mas o jato explicação. totalmente compacto. Jato completamente compacto. Completamente Claro, compacto. até porque o jato compacto é o que tem maior alcance, tá, senhores? E via de regra, eu falei para os senhores, vocês não devem lembrar, que o nosso esguicho, ele acaba funcionando com maior alcance quando a gente está com 60 galões por minuto, o esguicho de 1,5, tá? Porque pouca água, ela é freada pelo ar. Quando eu boto um pouco mais de água e a pressão se mantém praticamente constante ali, a pressão residual se mantém praticamente constante, eu ganho alcance, tá? Porque ele tem mais inércia, ele não vai desacelerar tão rápido no ar, tá? Para eu ter uma boa dispersão nesse ambiente, eu quero que esses bichos estejam o mais próximo possível da fachada e que eu consiga atingir a água aqui dentro, beleza? Porque vai formar como se fosse um efeito de um chuveiro automático aqui, um sprinkler, beleza? Que vai ter a maior dispersão possível, como se fosse um ataque combinado, um ZOD aqui, beleza? O princípio de dispersão é essencial para essa técnica funcionar. Se não, se o fogo estiver no meio da sala e eu aplicar muito angulado, a água vai correr, vai descer aqui, vai para um outro ambiente, vai para a escada e não vai atingir onde eu quero, beleza? Para eu não arrastar muito ar, mesmo com jato compacto, eu não quero ficar movimentando demais esse jato. Então, idealmente, ele parado ali, tá?
vai abrir, vai dar aquela reposicionada, deixa ele parado, tá? A aplicação dessa técnica, via de regra, ela vai ficar em 10 segundos, tá? É praticamente um tempo limite dela. Por quê? Vou colocar aqui para mostrar o vídeo transicional que não funciona para os senhores. Se essa técnica não apagou o meu incêndio, não deu essa primeira supressão em 10 segundos, não vai ser em 10 minutos eu fazendo isso aqui que eu vou apagar. Porque não é um problema de vazão, é um problema de onde a água está chegando. Provavelmente é um outro cômodo que está gerando a fumaça que está pegando fogo, que está indo ali para fora que eu estou vendo, beleza? Eu achei que esse era o cômodo do fogo e não era. Tá? Via de regra, o alcance convencional no que a gente estava pautando antes, né, se limitava ali a 5 pavimentos. Então, alcance de uns 15 metros. Já é a maioria dos incêndios que a gente pega ali e já safa muito a nossa guerra em relação a esse tipo de problema. Beleza? Obviamente, essa técnica só funciona em um compartimento, o que eu coloquei. Beleza? Módulo possível, efeito chuveiro. E ele é um ataque de transição, porque o meu objetivo, vou dar um tempo? Porque o meu objetivo é realizar um ataque interior depois para realmente extinguir o fogo.